Igreja de Cristo, a paz do Senhor Jesus. Eu vou pedir para vocês se assentarem, por gentileza, porque a gente precisa fazer aqui alguns agradecimentos. E antes de tudo eu quero dizer, irmãos, eu estou sentindo Deus aqui, não é pouco não, viu? E a gente conhece bem quando Deus quer trabalhar em um culto, é esse aqui. Eu quero agradecer, irmãos, quero mesmo de coração, pela vida do pastor Benedito. E aproveitar e felicitar o nosso pastor. Feliz aniversário por 60, não vou dizer. É antiético dizer a sua idade. Deus abençoe e lhe dê muita saúde. Quero cumprimentar a irmã Alice, sua esposa, que a esposa do pastor sofre e derrama todas as lágrimas juntamente com o pastor. Isso, ela saiu. Eu queria também agradecer e conhecer a missionária Renata. Cadê a missionária? Ela acabou de entrar, ela cuidou da nossa pousada, dando pouso para nós, fez a logística, foi uma bênção. E o Tiago está por aí também. É você, Tiago, esse moço bonito aí atrás. Deus te abençoe, viu? Deus te abençoe. Estamos bem alocados lá, foi uma bênção. Conheci o Leandro lá. Pensa no menino que conversa e gosta de conversar. Bênção, servo de Deus. Irmãos, estamos felizes por estar aqui nessa noite. Missionário Renato, Deus te abençoe. Obrigado por tudo que a gente vem conversando até essa data. Deus te abençoe em Cristo. Uma alegria para nós, irmãos, estarmos aqui. Eu sou suspeito falar desse ministério porque desde a minha adolescência eu estou por aqui, irmão. Eu estou com 56 anos de idade, desde a minha adolescência eu estou nessa casa. Aqui eu me batizei nessa casa. Aqui eu tive professoras de crianças nessa casa. Nessa casa eu tive líderes de adolescentes e jovens, lá estive eu. Nessa casa eu passei pelo ministério de cooperador, de diácono, evangelista, e alguém achou que eu poderia ser pastor. Estou aqui hoje, porque Deus tem sido bom para nós. Então nós conhecemos bem essa casa, e dessa casa eu não arredo meus pés. Porque eu aprendi, irmãos, não é correndo para lá e para cá que a gente é abençoado, porque as bênçãos estão sobre nós. Aonde estivermos, estará as bênçãos do Senhor. É assim que nós crescemos e aprendemos, e aqui estamos nessa noite, nessa linda, bela, maravilhosa igreja, esse povo que vai morar no céu, esse povo que está atravessando lutas, eu sei a tua peleja, mas nós vamos chegar do outro lado em nome de Jesus. Não desistam, persistam, permaneçam, porque Deus é conosco, e essa obra é de Deus, ninguém pode parar. Vamos prosseguindo, adiante sempre. O nosso general é Cristo. Quero cumprimentar os pastores que aqui estão conosco na nossa retaguarda, todos mesmos, os pastores que não são desse ministério. Receba a nossa comunhão, a nossa paz, a nossa alegria. Recebemos vocês como homens e mulheres de Deus, povo de Deus, porque placa não nos define. O que nos define é servir ao Rei da Glória. Placa é apenas um detalhe para se criar uma instituição, mas o que nos define é morada na casa do Altíssimo, é lá que nós vamos. É verdade, irmãos. Foi nos dado aqui um tempo excelente para trazer uma palavra, e eu quero deixar Deus nos conduzir nessa noite. Eu quero deixar o Senhor nos levar. Pastor Benedito nos deu o horário, vamos ser fiel a esse horário. Nos deram um tema, vamos ser fiel a esse tema. Tudo que eu falar aqui, tudo que eu me expressar,
e eu quero edificar o corpo de Cristo, só isso interessa. Nada para nossa glória pessoal, porque Deus, a Ele toda a honra e toda a glória, sempre, sempre e sempre. Porque o que seria de nós sem esse Deus que nós servimos? Bem, verdade é que talvez nem aqui estávamos mais, mas Ele foi bom conosco. Sua bondade e misericórdia dura sempre sobre a nossa vida. Agora sim se coloca de pé, fazendo nossos agradecimentos. Também quero fazer menção do nosso pastor Mauro, presidente, que agora está na cidade do México. Precisou fazer essa viagem e me pediu como secretário do ministério para estar aqui representando a ele. E eu disse para ele: o seu pedido, meu presidente, não é pedido, é ordem. Aleluia. E a gente aprendeu com os antigos, né, com os mais experientes: manda quem pode e obedece quem tem juízo. E aqui estamos nós para fazer isso. Mas viemos aqui, viu, pastor Benedito, igreja, não por uma imposição ou por uma obrigação, mas com uma alma voluntária e espontânea para cultuar a Deus aqui nessa noite, juntamente com cada irmão e irmã. Irmãos, eu sei que Deus aqui nessa noite já está dando algo para pessoas nessa casa. E você que entrou nessa casa, você não vai sair de mãos abanando, sabe por quê? Porque o seu Deus, o nosso Deus, não despede ninguém de mãos vazias. Ele já tem uma porção pronta para você nesta noite. Ele já tem algo do céu sobre a tua vida. Eu estou pregando para gente que tem Deus. Quem crê já levanta a sua mão e glorifica o céu aqui nessa noite. Vamos abrir a nossa Bíblia no tema que foi nos concedido, irmãos. Vamos ser fiel a esse tema também. Capítulo 26 do livro do Gênesis. É lá que nós vamos. E nós vamos ministrar essa palavra. Louvado seja o Santo dos céus. Louvado seja o Senhor Deus. Alguém está sentindo ao Senhor aí nessa noite? Oh, irmãos, prometo não me alongar muito nessa palavra, mas a minha vontade é não parar cedo não, porque esse lugar tem glória. Esse lugar tem presença. Capítulo 26 do livro do Gênesis, verso 22, diz assim para nós. Estou ouvindo o folhear de Bíblia, a gente vai aguardando, porque é importante acompanhar a leitura. Repetindo o endereço bíblico, Gênesis é o livro, capítulo 26, verso 22, é o texto que foi nos proposto. Diz assim: e partiu dali e cavou outro poço, e não porfiaram sobre ele, por isso chamou o seu nome Reobote, e disse: porque agora nos alargou o Senhor e crescemos nesta terra. É só essa leitura, a igreja pode tomar o seu assédio. Só esse versículo já dá algo profundo do céu para nós. Irmãos, quando foi me dado esse texto, eu fiquei muito feliz. Eu fiquei muito tocado quando me deram esse texto para ministrar, porque é um texto, é um capítulo, é uma história que particularmente eu admiro por demais esse texto, esse capítulo do livro do Gênesis, no capítulo 26. E toda a história de um homem chamado Abraão e todos seus filhos, Isaque e Jacó. Então, essa família bíblica me toca. Essa família bíblica, eu me identifico muito quando eu leio, porque eu vejo
uma família que aprendeu a obedecer a Deus e a viver debaixo de toda sorte de bênção. Quando eu leio esse texto, eu fico por demais satisfeito e começo a conhecer um pouco mais desse Deus, desse Senhor que nós servimos. É verdade que nós estamos lendo e pregando sobre um texto ainda da antiga aliança, mas a Bíblia na nova aliança também, que a igreja de Cristo está debaixo das promessas de Abraão, e todos que são da fé, eles têm por pai Abraão, e eu tenho fé, e por fé andamos, e por fé vivemos, e por fé estamos aqui. Você já viu um crente orando? Parece que ele é maluco, ele ora sozinho, sem ninguém perto, parece que ele está falando com o vento, mas ele não é maluco, ele crê que Deus está ali, ele crê que o Pai, que o Filho, que o Espírito Santo está presente. Nós somos o povo da fé, nós somos um povo que crê, ainda que não vemos, mas cremos. Isso nós aprendemos com a palavra de Deus e com essa família da fé, família do patriarca Abraão. Irmãos, a história vai chegando a nos contar, no capítulo 26, a partir do seu verso de número 1, irmãos, agora não é mais Abraão, porque Abraão já dorme no Senhor, Abraão já está morto, Abraão já foi recolhido, mas agora a história está se passando com o seu filho, e a Bíblia o nomeia de Isaque, é aquele mesmo que o próprio pai ia oferecê-lo a Deus, mas Deus gritou do céu dizendo: não, Abraão, eu já vi a tua fé, eu lhe conheço, Abraão, deixa o moço viver, porque eu tenho muita obra sobre a vida dele. Pronto, agora está aqui o Isaque, no capítulo 26, e ele decide pegar a sua família e residir em uma região chamada Gerar. Gerar fazia fronteira com o Egito, e ali ele decide ficar. Mas, irmãos, como a nossa vida não é só coisas boas, veio uma grande fome em toda aquela região de Gerar. E a Bíblia não diz, mas a história vai dizer que muitos moradores de Gerar queriam ir embora para o Egito, porque lá tinha mais recursos. E Gerar, fome, seca e nada mais. Penso eu, a Bíblia não diz, penso eu, que o Isaque também pensou em pegar a sua família, suas coisas, e ir ao Egito. Mas Deus dá uma ordem para ele, e a ordem é essa: não saia de Gerar, fica, permaneça. Deus já está falando, Deus já está entregando, e Deus já está se comunicando com o teu povo aqui nessa noite. Deus se comunica através do louvor, Deus se comunica com alguém que vem à frente e fala coisas maravilhosas de Deus, e Deus se comunica pela sua palavra. Não, Isaque, você fica em Gerar. Meu Deus, terra seca, fome, ausência de chuva, ficar em Gerar, Senhor, fica, porque aqui é o lugar que eu vou te abençoar. Irmãos, não adianta correr para lá e para cá, é bom estar onde Deus quer que nós estejamos. No momento de dificuldades é importante nós fazer, sabe o quê? Qual é a vontade de Deus? É para lá ou para cá? É ficar, eu fico, é para lá eu vou, é para cá eu irei. O importante é a vontade de Deus. E Deus diz a Isaque: fica, que eu vou provar que em terra seca que eu trabalho. E ele fica. Irmãos, diz a Bíblia logo no capítulo inteiro, 26, dizendo: irmãos, que Isaque ainda naquele ano, não demorou muito, naquele mesmo ano, ele semeou, ele plantou, ele cuidou da agricultura,
para sustentar sua família e seus animais. E a Bíblia é clara quando diz que ele colheu 100 por 1 ainda naquele ano. Meu Deus do céu! Meu Senhor Jesus, alguém me explique, por favor, igreja, como é que alguém em terra seca pode produzir 100 por 1? Eu explico também para vocês. Quem serve a Deus, quem serve ao Senhor, quem tem um pacto com Ele, quem vive na presença dEle, quem conhece Deus. 100 por 1 quer dizer, sabe o quê? Trocando em miúdos, cada grão 100 vezes. Cada cova que ele plantou 100 vezes. Irmãos, a Bíblia não está dizendo 10 vezes mais, nem 20, mas 100 vezes mais. Em tempo de sequidão, em tempo de fome, em tempo que ninguém tinha nada, mas Deus tinha para dar. Ah, como eu adoro esse Deus. É por isso que eu entreguei a minha vida para esse Deus. Ele cuida dos seus. Deixa eu dar aqui, entregar algo aqui para quem está na frente de alguma obra, de alguma função e está dizendo assim, eu estou trabalhando demais, eu não estou conseguindo, eu acho que eu vou parar. Não para não, porque enquanto você cuida do que é de Deus, Deus cuidará da sua casa. Pega a tua porção nessa noite. Pronto, passa o tempo. E Isaac a Bíblia é clara, fica poderoso e riquíssimo. Ele enriquece ali, em Gerar. Muito poderoso, animais, grãos, plantações, terras. Alguém pode perguntar como que ele conseguiu irrigação para sua semente em tempo de seca. Abraão já tinha ido em Gerar também em vida. E Abraão já havia aberto poços. E ele estava usando os poços que o seu pai Abraão havia cavado. Sabe o que Deus está dizendo aqui para alguém? Você está debaixo da oração das bênçãos dos seus pais. As bênçãos que estão sobre os seus pais, estão sobre a sua vida nessa noite. Pronto, inveja, causou inveja. Isaac agora, irmãos, quando alguém é abençoado, levanta a inveja. Qualquer lugar, em qualquer hora, em qualquer canto. Levanta-se uma grande inveja. O próprio rei dos filisteus, Abimeleque, vem até Isaac e diz assim: ô Isaac, você está muito mais poderoso do que nós. Sai daqui da terra. Vai embora. Ele é convidado a se retirar de Gerar. Isaac disse: muito bem, vou pegar minha família, minhas posses, eu vou embora. Como foi? Mas como ele era obediente, Deus disse assim: não sai de Gerar. Ele ficou em Gerar, ele foi para o vale de Gerar. Irmãos, o vale de Gerar era terra seca. Aonde ele estava, irmãos, ele estava na bênção, estava enriquecido. Agora que está tudo dando certo, ele agora vai para o vale de Gerar. Lá não tinha água, tinha poços entulhados. Abraão também abriu poços no vale de Gerar, porém estavam entupidos, porque os filisteus entupiram. Ele chega no vale de Gerar, o que ele pensa em fazer primeiro? Cavar poços. Vamos cavar poços, porque sem água não existe animal, não existe plantações. Vamos cavar poço. Cavou um primeiro poço. Primeiro poço. Glória a Deus, deu água. Todo mundo feliz de novo, seus empregados, seus servos, ele. Aleluia. Mas o problema vem logo atrás.
Ô irmãos, por que parece que crente não acaba as lutas? Aleluia, Deus. Oh, glória. Por que parece que a vida de crente é funil, é vale, é deserto? Por quê? Porque para Deus provar que Ele é Deus na nossa vida. É importante provar, senão você não vai conhecer o teu Deus. É importante Ele te levar para o deserto para você saber, só Deus tem uma mesa no deserto. Pronto. Não, esse poço é nosso. Os pastores do Vale de Gerar agora, não, esse poço é nosso. Mas nós abrimos, mas é nosso. Vocês vão se contender com... Não, não vamos contender. Isaac, irmãos. Ele disse assim, não vou contender porque as bênçãos estão sobre mim. Vou abrir o segundo poço. Abrir o segundo poço. Esqueceu o primeiro. Gerou água de novo. Oh, Deus. Se Deus estiver na sua vida, igreja, atenta para isso aqui, ó. Irmão, irmã, servo e serva de Deus, para todos nós, se Deus estiver na tua vida, não importa onde colocar a sua mão, tem vitória. Lembra o que ele disse para Josué? Eu quero que você seja forte, oh glória, seja corajoso, tenha bom ânimo, e aonde pôr o pé seu, eu te dou. Então Deus precisa de pessoas com essas três características. Corajosos, aleluia, não temer, não temerosos, e que tenha ânimo. Tem que pregar hoje, prega com ânimo. Tem que cooperar no setor 7, vai cooperar com ânimo. Tem que fazer o que o pastor pediu, bem, faz com ânimo, porque Deus está no negócio. Deus sabe abençoar, hein? Deus é o melhor patrão que existe. Não tem patrão melhor. Pronto, abriu o segundo, glória a Deus. De novo os pastores dos filisteus. Esse poço é para nós dar água para os nossos animais. Pronto, mais uma confusão. Aí o Isaac diz assim, ó Deus, não tem opção. Vamos abrir o terceiro poço. E ele vai, ele abre. Irmão, está vendo o que é insistência? Alguém está percebendo o que é perseverança? Abre o diabo, fecha. Abre o diabo, fecha, mas abre. Continua abrindo. Faz o diabo, desfaz. Continua fazendo. Prega, o diabo quer despregar. Continua pregando, fazendo. Você vai, ele quer te empurrar. Você empurra mais forte e vai. Não para. Está vendo a perseverança de uma família que tem a promessa? Fechou o primeiro. Fechou o segundo. Eu vou para o terceiro. E abri o terceiro. Eles já tinham 2 poços. Ninguém mais questionou o terceiro. Que bênção. Aí é o versículo de número 22 que nós lemos. Aí o Isaac falou assim para a sua família e para os seus servos, dizendo, oh, que bênção, acabou a contenda, acabou a divisão, é aqui nesse poço, é aqui nessa região que o Senhor vai nos fazer prosperar, que o Senhor vai nos dar espaço para crescer. Oh, irmãos, esse texto tem tantas mensagens para pregar. Seria possível pregar 2, 3, 4 horas esse texto, porque tem vários e vários pontos sobre a nossa vida. Mas, irmãos, eu quero ficar só em algo aqui nessa noite. Persevera na tua fé. Persevera no que Deus te deu, no que Deus colocou sobre as suas mãos. O que Deus confiou a você. O que Deus te deu é para você desenvolver, desenrolar, desembaraçar, prosseguir, ir adiante. Deus
Deus tem uma obra sobre a vida de cada um de nós. E não espere que ela seja igual na vida de todos. Mas que eu sei e tenho certeza é que Ele tem uma obra na vida de cada um aqui nessa noite. Ainda essa criança sentadinha aí, sem saber do que está acontecendo, como eu sentava na minha adolescência na igreja, sem saber o que ia acontecer. Olha eu aqui, porque Deus é bom. É preciso ter convicção das coisas de Deus. Deixa eu te contar um testemunho meu. Eu não gosto de contar dos outros, eu gosto de contar o meu, porque o meu eu vivi. O dos outros eu não sei se é verdadeiro ou mais ou menos. Eu gosto de contar o meu e da minha esposa. Ô irmãos, eu disse a vocês, igreja amada, que eu fui batizado nesse ministério por um pastor muito abençoado, que Deus já recolheu, o pastor João Alves Taurino Filho, nos batizou, nos deu oportunidade de se tornar obreiros, evangelistas. No ano de 2000, ele nos leva a evangelista. E aí ele sempre dizia para mim assim: ô irmão, quando é que você vai dirigir uma igreja do ministério? Eu dizia: pastor João, eu não vou mexer com isso não, pastor João. Não vou não, só me perdoa. Porque naquele tempo, irmãos, até hoje eu tenho essa tese, uma teoria é minha, né? Uma tese que eu tenho, que eu dizia assim: não dá para um pastor pastorear e trabalhar o dia inteiro e ir para a igreja às 7h30 fazer a obra de Deus. É muito cansativo. Eu sempre tive essa tese. Eu vi os meus pastores chegando nos cultos da semana ou do domingo cansados. Eles eram mestres de obras, marceneiros, carpinteiros. Eles trabalhavam o dia todo e chegavam cansados. Eu tinha pena deles, dizia: meu Deus, como é sacrificante para um homem de Deus, né, fazer a obra de Deus. Precisamos sustentar a sua família. Então eu criei como evangelista na minha cabeça, dizendo assim: pastor precisa ser pastor integral. Criei na minha mente isso e segurei comigo. Falei: pastor João, eu entendo, pastor João, só me perdoe, que um pastor ele precisa ser integral na obra, para ele ter tempo para ele, para a família dele, chegar no culto à noite, ele está, sabe, bem ligado no que ele vai pregar, no que ele vai ensinar, não cansado, chegando em casa, trocando de roupa, vindo correndo para o culto, coitado, é sacrificante. Deus recebe, mas a minha teoria era essa. Mal pensava eu, mas Deus estava escutando, irmãos. Então, por 3 vezes eu disse: eu não sou de falar não para quase nada na obra de Deus. Só eu disse para ele: não dá, pastor, não vou pastorear. Eu via até hoje a escassez de obreiro, como é, irmãos, a escassez de obreiro. E no ano de 2010, outubro, olha só, hoje é outubro também. Eu estava ministrando na nossa igreja lá em Maringá, cidade do Paraná. Nós temos 2 igrejas. Primeira igreja em Maringá e segunda igreja em Maringá. Temos 2 lá. 2 igrejas já bem antigas na cidade, conceituadas, enraizadas para a glória de Deus. Estava pregando lá Lucas capítulo 10, em um congresso de jovens. E eu pregando e Deus falando comigo. Alguém já, não sei se você já passou por isso, você pregando. Ao invés de Deus falar com o povo, acredito que ele estava falando, mas era comigo, aqui na minha cabeça, no meu ouvido, e falando, eu mandando e Deus trazendo, eu mandando e Deus trazendo. Eu pensei que eu fui lá só para abençoar aquele povo, mas era o meu dia D, era eu e Deus aquele dia. Eu pregando e Deus dizendo assim: você sempre diz que tem uma tese, você sempre, Deus falando para mim, irmãos, eu pregando Lucas 10, a convocação e o envio dos discípulos, tem tudo a ver, e Deus falando comigo. Você tem uma tese, então eu quero que você largue tudo para me servir hoje. Ah, Jesus. Ai, meu Deus, por isso que eu disse,
Às vezes Deus nos pede coisas, irmãos, como pediu Abraão o filho, como pediu para Isaac ele não sair do lugar da fome. Fica sofrendo aí, meu filho, que aí que eu vou te abençoar. Deus pede coisas difíceis para nós, e aquele me pediu era muito difícil. Difícil por quê, pastor? Desapegar das coisas da terra, desapegar dos bens materiais. Deixa eu te contar um pouco. Eu estava há 11 anos trabalhando numa das melhores empresas, ganhando um salário, irmãos, altíssimo. Nem carro eu tinha, porque a empresa me dava um por ano só para mim andar. Não precisava comprar carro. Convênio médico para a família, o melhor da cidade. E aí Deus falando, larga tudo e me serve. Oh Jesus, eu estou pregando e Deus falando, eu estou pregando e Deus falando, eu estou falando e Deus falando. Quem tem juízo precisa escutar Deus, irmão. Se você tem fé, eu pregando e Deus falando, se você tem fé, que nem você disse, que a sua tese é essa, então vem que eu vou cuidar de você. Eu vou cuidar da sua família. Oh, Jesus, como é que abre mão de tudo isso? Como é que abre mão de todas essas coisas, Senhor? Porque o ser humano é preso em coisas materiais, mas Deus também pode nos libertar disso. Porque para onde nós vamos não tem nada disso. Aleluia! E Deus falando, e eu pregando, e Deus falando. Deus estava me intimando naquela pregação. Ninguém sabendo, a igreja superlotada. Ninguém sabendo, e eu ali, naquele dilema com Deus. E naquele dilema com Deus, pregando, eu não disse porque não podia vir falar com Deus e com o povo. Eu disse no meu pensamento, hoje eu largo tudo, Senhor, para te servir. Dê o que der, aconteça o que acontecer. Se o Senhor é Deus, o Senhor vai cuidar de mim. Coisa de doido, é o que eu estou falando de fé, de perseverança. Coisa de doido, coisa de maluco. Voltei para a cidade de Mogi, minha esposa ficou cuidando da obra. Aí sentei com ela na mesa. Eu falei, olha, Deus me chamou para um negócio, eu tenho que te chamar também para esse negócio. Sentei com ela na mesa e falei, olha, Deus me intimou. Deus me apertou. Na minha própria teoria, Deus usou minha própria teoria para me ver se eu vivo pela fé na minha própria tese. Oh, irmãos, Deus é Deus. Missionária Nesta, estamos casados há 30 anos já, glória a Deus. Sentamos na mesa e disse assim, Deus falou comigo para jogar tudo para cima. 11 anos de empresa, ao zero. Salário com comissões altíssimo, melhor convênio da cidade. E meu filho menor, Renato, precisava usar o convênio porque ele nasceu com bronquite, tinha crises e crises. Até isso Deus fez desaparecer. Ela disse assim, foi Deus que falou com você? Você tem certeza disso? Eu digo assim, absoluta. Todo homem de Deus, toda mulher de Deus tem que conhecer as 3 vozes. Tem a voz do homem, tem a voz do diabo e tem a voz de Deus. Todo homem e mulher de Deus precisa conhecer, discernir essas 3 vozes. E eu sei quando é o homem que fala, eu sei quando é Deus e sei quando é o diabo. Disse, Deus falou comigo. Ela disse, se foi Deus, está feito. Ali o céu baixou. Fui atrás do meu patrão e digo assim, dá minhas contas, que agora eu vou cuidar do reino de Deus. Tá maluco, rapaz? Você é doido. O que você tem na cabeça? Eu disse a ele, não vou perder tempo de te explicar que você não vai entender. Só me dá as contas. E obrigado por 11 anos de empresa. E deixa eu voar com meu Deus. Desde 2010,
abandonamos tudo. E hoje estamos em 2025. Deus tem cuidado de nós. Deus tem cuidado de nós. Meu filho mais velho se forma em farmácia. Me pergunta se eu paguei R$1 por mês. Nem R$1 por mês. Ele já está trabalhando na área há 2 anos. Fez o técnico e a faculdade sem a gente pagar R$1 por mês. Se isso não é Deus, senhores, o que será? A igreja precisa viver essa fé viva. A igreja precisa viver essa fé que produz resultados. Que Deus renove a tua fé nessa noite, meu irmão. Que Deus acrescente a porção da tua fé. E que Deus pegue na tua mão e te levanta nessa noite e redobre as suas forças e redobre a tua capacidade de crer. É porque Deus quer te levar para viver o melhor dele. Amassuidi carabacévia. Isaac, com seu terceiro poço, ele viveu o ápice de Deus. Deus quer nos levar nessa noite ao terceiro poço, ao rebote de Deus, para vivermos o que Deus tem de melhor para nós. E o que passou, passou. O que ficou, ficou. É passado. Vamos viver o agora e o futuro, porque o Senhor garante a vitória. É tempo, igreja de Deus. É tempo, jovens, mulheres, homens de Deus. É tempo, servos de Deus, e de nós pararmos de viver uma fé teórica e viver uma fé prática. A fé prática move as coisas. A fé prática move a mão de Deus. Olha o exemplo de fé teórica. Vamos orar pelo irmão enfermo. Vamos orar. Vamos orar. Ó, fé teórica. Deus vai curar o irmão enfermo. A igreja, ao longo dos anos, como tudo na vida, irmãos, desgasta. O tempo é um agente que desgasta todas as coisas, sim ou não? Então, verdade é que a nossa roupa tem que ser trocada. Há um desgaste natural. E a fé é a mesma coisa. A gente vai servindo a Deus 10, 15, 20, 25, 30, 40, 60 e vai desgastando ao longo do tempo. E a gente vai percebendo que a gente já não era mais como lá. Que a gente já não encarava as coisas de Deus como encarava lá atrás. Então, a gente vai vivendo mais do mesmo. O tempo vai desgastando a nossa fé, e tudo que é desgastado não serve para usar. Mas precisa vir um pregador doido, maluco, que nem esse que vos fala, para dizer para você: as bênçãos de Isaac estão sobre nós. Não importa se o filisteu, quantos poços ele vão, entulhar, irmãos. Tem mais poços a serem abertos. Tem mais terra para caminhar. Tem mais, irmãos, distância para prosseguirmos. E o Senhor Deus, Ele vai com a igreja, Ele vai com o pastor, Ele vai com o obreiro, Ele vai com a irmã, Ele vai com o irmão, porque Ele é quem garante a nossa vitória. É preciso entender, quem está conosco é muito maior, quem está conosco é muito melhor, quem está conosco é muito mais poderoso, quem está conosco é imbatível, quem está conosco, ele é chamado na Bíblia o Deus dos exércitos.
Sabe por quê? É porque ele guerreia, e porque ele não perde, e porque ele vence, vence, vence sempre. Então verdade é que o apóstolo Paulo diz assim: meu irmão, minha irmã, você é mais do que vencedor. Agora alguém me explica, por favor, ser vencedor já é bom, e o que é ser mais do que vencedor? É bom ao dobro, é vitória em dobro. Deus, pela sua graça, está nos dando um banho na nossa fé nessa noite. Deus está nos pegando, dizendo assim: ei, põe-te de pé que falarei contigo. Ei, te apruma onde você está, enxuga essas lágrimas, levanta, sai dessa posição de prostrar, e você se coloca de pé, porque Deus falará contigo. Ah, eu sirvo aquele que é grande, você serve aquele que é grande. Essa luta tua aí está diminuindo agora, eu tenho certeza. Esse problema que parecia Golias, não parece mais, porque grande não é Golias, grande é o Deus de Davi. Grande é o meu Deus. Nosso Deus não está morto, nosso Deus não está na sepultura, Ele vive, e Ele está aqui agora. Ele foi o primeiro a chegar nessa celebração, nesse culto de comunhão, de alegria, disposição de adorar a Deus. Cadê os soldados do exército de Deus? Cadê os guerreiros? Alguém pode dizer assim: pode contar comigo, Senhor? Pode contar comigo, Senhor? Pode contar comigo, Senhor? Pode contar comigo, Senhor? Pode contar comigo, Senhor, que eu não largo da tua mão. Eu não arredo o meu pé dessa batalha. Eu não arredo, eu quero ver a tua glória. Esse é o Deus que nós servimos. Esse é o Deus que nós saímos da nossa casa, entramos nessa igreja abençoada, para levantar as mãos e dizer assim: só o Senhor é Deus. Só Deus é o Senhor. Aleluia. Bendito Deus. Continua cavando igreja de Butujuru. Continua cavando igreja de Itajubá. Continue cavando Pindamonhangaba. Continue cavando, meu pastor, sua igreja, seu ministério, todos que aqui estão. Continue cavando, porque tem muita água para beber. Tem muita sede para Deus matar. E Deus precisa de desbravadores. Deus precisa de pessoas com personalidade, dizendo assim: Senhor, é comigo. Eu digo que a família de Abraão era uma família de personalidade, sabe por quê? Abraão estava lá na casa do pai, estava lá, no meio daqueles deuses, mas o coração dele não estava naquilo. Deus disse para Abraão: Abraão, sai de perto, corta o umbigo da família, sai de perto. Corta o umbigo. O que eu tenho para você, Abraão, é para você. Corta. Corta, Abraão. Ele podia falar assim: não, Deus, vou ficar com o papai e com a mamãe. Corta. Corta. Sai daí, porque aí eu não consigo fazer. Vem para fora. Vem para cá. Pega o que é teu, sai, vai andando, que eu estou andando atrás. Vou te abençoar muitíssimo na face da terra. Olha como o homem tem personalidade. Deixa pai, deixa mãe, deixa ali, irmãos, a sua remanescência, deixa a sua descendência. Ele pega a sua esposa e diz assim: Deus mandou, eu vou. Deus chamou, eu vou. Deus ordenou, eu obedeço. Ele vai. Vai para onde, Abraão? Sei lá eu, mas eu vou, porque Deus mandou eu ir. Personalidade. Deus não muda a personalidade do homem, Deus muda o caráter. Personalidade, nós nascemos com ela e com ela ficamos, e Deus usa ela a favor do seu reino. Deus não muda a personalidade, esse negócio assim, que tem pessoas que são cansadas, né? Não vai dar certo. Não vai dar certo, não. É melhor deixar para lá. Acho que é melhor deixar. É verdade, é verdade, é verdade, é verdade.
O outro é doido. O outro, o quê? Vou fazer em nome de Jesus. Ninguém me segura. Ó a personalidade falando mais alto. Eu vou fazer. Pastor, vamos quebrar essa igreja, pastor. O pastor que está meio sem personalidade fala assim, quebrar nada, dá muito trabalho, meu pastor. Aí o obreiro querendo ir, personalidade. Pastor, vamos quebrar, vai dar certo, pastor. Quebra. Mas a personalidade fala assim, eu vou quebrar, eu vou fazer, eu vou ampliar, aleluia! Eu vou fazer, em nome de Jesus. Irmãos, e quando alguém fala isso, já deu certo. É só furar o poço que dá certo. É só furar o poço. Quando assumimos a igreja, que nós somos pastores setoriais há 12 anos atrás, vai fazer em dezembro agora, que eu não terminei a história, que quando eu disse que ia largar tudo, e largamos mesmo, largamos em outubro, e em janeiro já estávamos viajando para uma cidade para fazer a obra. O ministério chamou a gente dizendo assim, quer ir para lá, cuidar da igreja? Eu digo assim, eu quero ir, não quero nem ver a igreja, não quero saber nem onde é. A palavra, a resposta é sim, vamos fazer a obra de Deus. Fomos lá, depois voltamos de 3 anos para a cidade. A igreja precisava ser ampliada pelo menos em 6 metros. Irmãos, mas a igreja tinha 30 membros. Como é que faz um negócio desse? Aí vem um doido querendo mexer em tudo. Aí os irmãos antigos falam, mas o pastor não fez. Deixa o pastor descansar lá em paz, o outro pastor, ele já terminou o ministério dele. Agora vamos quebrar tudo, quebramos tudo, ampliamos, para a honra e a glória do Senhor Jesus. Gastamos mais de 300 mil reais. Me pergunta como? O povo abençoando. Deus só precisa de um para mobilizar o resto. Cadê esse do meu lado esquerdo? Tem? Cadê esse do meu lado direito? Tem? Pronto, então você é chamado para isso. Você é chamado para isso. Aqui eu encerro essa simples palavra, que eu espero ter edificado alguém nessa casa de Deus. Espero ter trocado experiências aqui com você. E continue orando por nós, que quando acabar essa garra que eu estou dizendo, acaba o obreiro, acaba o pastor. É tempo da gente falar assim, ei, troca o pastor, porque o pastor já não consegue mais. Minha hora ainda não chegou. Quando chegar eu saberei. E aí Deus vai ter um Josué pronto para prosseguir a obra. Aplaudam ao Senhor Jesus.